Lá vem o KidCast pra alegrar o seu dia. Tecnologia e robôs no mundo da fantasia. Com o código KID a diversão é garantida. Em Montes Claros a aventura é colorida. KidCast no ar, vamos todos ouvir. Programação é fácil, vem aprender. Olá pessoal, nós estamos hoje aqui com mais um podcast e hoje nós vamos ter aqui como convidada a Maria Clarice, como especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional. Qual é o objetivo do nosso podcast de hoje? Inspirar as pessoas para que comecemos um ano abençoado e com um propósito, Com um propósito firme em busca de novas oportunidades, de novas conquistas. Maria Clarice? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em fazer parte do primeiro podcast. E também será um podcast de aniversário da Código Cambodja. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre propósito e pertencimento. Maria Clarice, fala pra gente um pouquinho, assim, o que a gente pode entender, o que a gente pode absorver dessa palavra, propósito e pertencimento. Propósito tem muito a ver com o que alegra o nosso coração, que nos faz feliz, nos dá contentamento, o que dá sentido e rumo para a nossa vida. É como se fosse uma bússola que fosse direcionando o nosso caminho. Então, o propósito, ele nos ajuda a alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. É interessante que nós vamos, com o propósito, entender aonde queremos chegar, por que queremos chegar, por que estamos aqui, por que fazemos o que fazemos. Então, são várias perguntas que a gente tem, que o ser humano tem, e que ter um propósito significa entender tudo isso. E é interessante que quando você entende qual é o seu propósito, quando chega à noite, você logo quer que o dia amanheça para você continuar fazendo o que você estava fazendo. E isso dá senso de pertencimento. Você se sente pertencente àquela organização, àquela equipe de trabalho, você se vê ali. Ou pertencente à sua família, à comunidade que você tem inserido, aos seus amigos. É como, por exemplo, uma chefe de gastronomia. Ela se vê nos pratos que ela faz. Um contador, ele se vê no DRE que ele faz, nas estratégias, na folha de pagamento. Então, você se sente pertencente. O senso de pertencimento, ele gera conexões. Por isso tem tudo a ver com o propósito. E é interessante você sempre se perguntar, para que você entenda o seu propósito, o que a vida espera de você e o que você espera da vida. Então, são provocações e reflexões que vai te ajudar a entender o seu propósito. Rubem Alves, aliás, Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, ele fala que a vida ela é um equilíbrio entre esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega, desinquieta. O que ela espera da gente é coragem. Coragem para a gente entender o nosso propósito e ir em busca das nossas metas, nossos objetivos e persistência, Então, para tudo isso é preciso bastante coragem para você não desistir no meio do caminho. E Rubem Alves, ele fala que a gente não tem tempo para tudo, a gente não vai ter tempo para ouvir todas as músicas que a gente quer ouvir, não é verdade? Para ler todos os livros que a gente tem vontade, abraçar todas as pessoas que a gente queria. Então, é necessário que a gente tenha prioridades para que a gente possa definir qual é o nosso propósito. O que eu quero, por que eu estou aqui, o que eu faço, qual o sentido da vida. É interessante quando a gente pensa assim, que a vida ela pode ser tão passageira, tão rápida, e se a gente não tiver um propósito, não viver por um propósito, a gente acaba passando dias e dias e dias simplesmente por estar aqui, Só passando mesmo sem um objetivo ou acordar com
aquela vontade, hoje eu preciso disso. É verdade. É o que me move hoje. Então, assim, é o que geralmente move a vida da gente, é o propósito, e a gente não se dá conta disso, né? É muito interessante quando a gente para pensar sobre o propósito de vida. É verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre construir uma felicidade inteligente e saúde emocional. Saúde emocional, ultimamente, é um tema que tem que ser muito discutido, que as pessoas estão passando por muitos problemas, muitas frustrações, muito esgotamento emocional, e muitas pessoas não se dão conta disso até que se esgotem, né? E precisem fazer tratamentos, acompanhamento. E a gente precisa cuidar da nossa saúde, não só saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque se você não estiver com a mente sadia, seu corpo vai responder também não vai estar sadio. Então, uma saúde, a saúde do corpo também leva à saúde da mente. Então, nós temos que pensar sobre isso. Felicidade é um conceito muito amplo, quando a gente fala sobre felicidade. É uma coisa muito grande. O que significa ter uma felicidade inteligente, Maria Clarice? O que você falaria para a gente sobre isso? Então, eu concordo muito com o que você falou, que felicidade está ligado à saúde emocional, ao autocuidado, a você realmente olhar para as suas emoções, olhar para o seu interior, para o seu íntimo, conhecer as suas emoções, né? A felicidade inteligente é uma felicidade que tem base, uma base sólida, e ela vai te sustentar e sustentar o seu propósito, as suas metas, os seus objetivos. E é necessário que que nós analisemos se somos miseráveis na questão da nossa emoção. Se a gente é miserável ao considerar o autocuidado, a saúde emocional. E é preciso ter autoconsciência para fazer essa análise. É preciso ter realmente autoconhecimento. Para você saber qual é a sua essência, quem é você, quais são os seus conflitos, seus traumas, na questão das relações sociais, como você se relaciona com a sua família, com os seus amigos, na sua equipe de trabalho, com a comunidade. Você é uma máquina de trabalhar, trabalha 24 horas por dia, está sempre ligado no seu trabalho. Então, tudo isso te ajuda a construir um conceito de felicidade inteligente, de felicidade sábia e verdadeira. Então, prestando atenção nas suas emoções, nas emoções saudáveis. E é interessante que algo que nos ajuda bastante a entender o conceito de felicidade inteligente e saúde emocional é você realmente desenhar o seu dia. Escrever mesmo no papel, na agenda. Desenhe o seu dia, por exemplo, quanto dinheiro você ganha? Onde você mora? Quais são os seus hobbies? No que você trabalha? Quanto tempo você trabalha? Mais uma vez, a gente nessa questão, né? Quanto tempo você trabalha? Como é que é os seus relacionamentos, né? Como são os seus relacionamentos? Com família, com amigos, no seu trabalho. Então, parece algo simples, óbvio, mas na hora que você vai escrever, você vai colocar no papel, você começa a entender sobre a sua saúde emocional e também a construir a sua felicidade inteligente. Então, felicidade inteligente é algo que você constrói com propósito, a curto, a médio e a longo prazo. E você precisa também rever isso. Nós, por exemplo, nós não somos as mesmas pessoas de uma semana atrás, de um mês atrás. Né? Então, a gente muda, né? Então, mudando, é necessário que a gente reveja as nossas metas, os nossos objetivos, o nosso propósito, se está alinhado com tudo isso, para que eu possa fazer a minha estratégia a médio e a longo prazo. Então, eu posso tornar essa ocasião de planejamento estratégico da minha felicidade inteligente uma ocasião agradável. Não precisa ser algo que vá me deixar triste, angustiado. Eu vou fazer o meu planejamento estratégico.
para construir a minha felicidade. Aí eu sinto angústia, sinto querer fazendo mal. Tensão, né? Tensão. Então pode ser algo que eu possa fazer com a minha equipe, pode ser algo leve, pode ser algo descontraído, com um lanche, com um drink, um vinho. E aí eu posso escrever realmente os meus planos, as minhas metas, objetivos e o meu propósito. Então eu posso, assim, dessa maneira, construir a felicidade inteligente, que é uma felicidade que vai durar. Não é uma felicidade momentânea, porque ela tem base. E também, Janine, eu falo que a felicidade inteligente, ela tem muito a ver com otimismo. Verdade. As pessoas otimistas, elas sempre enxergam o futuro como sendo melhor do que o presente. Eu até observo e vejo que as pessoas otimistas, elas são pessoas audaciosas. Por quê? Porque elas agem com convicção, com autoconhecimento, com persistência, com resiliência. Mesmo quando elas recebem um não da vida, que isso acontece, a gente sabe. Não é verdade? A gente sabe que nem tudo que a gente planeja vai dar certo. Pode dar errado, pode acontecer de dar errado, vai dar errado, muitas vezes. Mas as pessoas audaciosas, otimistas, elas são persistentes. Adoram desafios, adoram lidar com desafios, com obstáculos, sem desistir. Então, se uma ideia é rejeitada, ela vai para outro caminho, mas ela não desiste. Não deixa se abater, né? Não desiste, não se deixa abater. Eu acho que isso é muito importante. É verdade. Acho que no mundo deveria ter mais pessoas otimistas. É verdade, né? E o otimismo, ele constrói a felicidade inteligente, e algo que pode nos ajudar bastante é substituir o diálogo interno, né? As mensagens que nós mandamos para o nosso cérebro. Então, a mensagem negativa, de que eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu ainda não sou pronta, eu não sou o suficiente. Então, nós mandamos mensagens negativas para o nosso cérebro. E reflete no nosso corpo. A questão da saúde emocional, né? Então, vai refletir no meu corpo e pode ser que eu não consiga o meu propósito, porque eu estou, de maneira negativa, mandando mensagens para o meu cérebro. Então, quando eu mando mensagens positivas, que eu não sou vítima, que eu vou conseguir, que pode dar certo, se não der, eu vou tentar de novo. Eu mando mensagem positiva. Reflete no meu corpo, até na minha postura, no meu semblante, no meu rosto. Então, realmente, as pessoas bem-sucedidas, elas têm habilidade de lidar com situações difíceis. E assim, elas conseguem a felicidade inteligente. É algo que você nasce com isso? Muitas vezes não, né? Então, algumas vezes, tem pessoas que nascem, que são realmente muito positivas, alegres, comunicativas. Já outras são mais tímidas, mais quietas, mas todos nós podemos desenvolver a autoeficácia, uma habilidade que a gente consegue sim resolver e desenvolver na nossa vida. Com certeza. Felicidade, saúde emocional, eu acho que são temas que têm que ser muito discutidos, sabe? Porque as pessoas, ultimamente, elas andam muito pessimistas, não tem aquele intuito de eu vou tentar de novo, sabe? Já se abatem facilmente e não vão à luta. Isso acaba trazendo várias consequências, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, tanto da pessoa quanto da família. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. E eu acho muito importante a gente falar agora sobre equilíbrio. Equilíbrio é uma questão fundamental, como os hábitos impactam diariamente na nossa capacidade de alcançar os resultados extraordinários. E agora a gente queria saber um pouquinho sobre equilíbrio. O que você pode falar para a gente assim, sobre equilíbrio emocional? Então, o equilíbrio, podemos dizer que são a gestão das nossas emoções. É você fazer a gestão. Então, são os altos e baixos.
que Guimarães Rosa ele falou, né? A vida ela aquieta e desinquieta. Então a gente está ali equilibrando, fazendo a gestão de quando a gente está bem, de quando a gente não está. Nem sempre a gente vai estar feliz ou sempre vai estar triste. Então não existe esse extremo para sempre. Então é necessário que haja o equilíbrio, que eu faça essa gestão. E é interessante que eu não posso medir o meu sucesso, a minha alegria, o meu equilíbrio na vida pela régua do outro. Eu preciso ter o meu próprio parâmetro. Eu preciso criar hábitos saudáveis, hábitos bons, para que eu possa realmente conseguir equilibrar a minha vida, as minhas emoções, a parte física também do meu corpo, né? Então, o equilíbrio entre hábitos bons e hábitos maus, eliminando os hábitos maus, realmente vai me ajudar a ter sucesso. E é interessante que criar hábitos é algo que é possível. Nos ajuda a criatividade, nos ajuda a evitar compulsões, nos ajuda a distrações, a evitar distrações, a tirar o nosso foco do nosso propósito, das nossas metas, dos nossos objetivos. Então o equilíbrio ele está aí, entre você gerenciar também os seus hábitos e cultivar hábitos bons, né? Hábitos que vai realmente te ajudar na sua produtividade, para que você possa alcançar os seus objetivos e o seu propósito. E é interessante que algo que pode nos ajudar na questão do equilíbrio e a desenvolver hábitos saudáveis é a organização. Organizar tanto o nosso espaço físico como também a nossa mente. Nós falamos um pouquinho sobre a organização da nossa saúde mental, né? Falamos sobre como gerenciar as nossas emoções. E agora nós podemos falar sobre como organizar o espaço físico para que a gente possa ter uma mente livre para o cumprimento do nosso propósito. Eu gosto sempre de falar sobre a limpeza, a organização do nosso ambiente de trabalho, da nossa mesa, das nossas gavetas, do nosso armário. Eu falo sobre destralhar, a prática do destralhamento. E é muito interessante. Eu passo com uma sacola e eu pego tudo que excede, os excessos. Coisas que eu não estou usando, coisas que não servem mais para mim, que está ali, mas não faz sentido mais. Os papéis nas minhas gavetas. Eu gosto de fazer isso, viu? Guardar as coisas. A gente gosta mesmo. Um dia vai servir para alguma coisa. Eu vou guardar isso porque eu vou poder usar em alguma coisa. E a gente acaba não usando e fazendo... a gente acumula muita coisa que não é necessário, né? Se você precisar, você pode adquirir aquilo que você está precisando, né? E a prática do destralhamento, ela serve para a sua casa, para você fazer isso na sua casa, no seu armário, ensinar os seus filhos a fazer isso também. Você pode fazer isso na sua empresa, né? Então, como gestor, ele pode dar o exemplo fazendo primeiro e depois pedindo para a sua equipe fazer. Então, não precisa ter um dia de organização. Pode fazer isso todos os dias, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutinhos, o tempo que der para você organizar tanto a sua mesa de trabalho, suas gavetas, sua sala, o seu ambiente. Então, a organização, ela nos ajuda a ter equilíbrio, a ter foco no nosso propósito, nas nossas metas, nos nossos objetivos, porque um ambiente organizado é uma mente organizada, né? E eu preciso fazer isso também, algo que me ajuda a buscar esse equilíbrio, a buscar foco, ter uma agenda mesmo. Eu preciso de uma agenda. Muitas pessoas elas gostam de agenda física, né? Os cadernos. Outros já gostam de uma agenda eletrônica, no computador, no celular. Então não importa. Você precisa de uma agenda e você precisa olhar todos os dias a sua agenda, né? Então a gente tem a agenda, tem as prioridades, tem os nossos compromissos físicos lá escrito
E logo no começo do dia, você olha a sua agenda, você analisa o que vem primeiro, o que vem depois, organiza o seu dia. Uma maneira de você cultivar um hábito saudável e ter equilíbrio. E é interessante que essa questão da agenda, ela pode nos ajudar muito, né? Ela ajuda bastante. E eu incentivo a todos, no início do ano, a terem uma agenda, um planner, ou que seja eletrônico, ou que seja físico mesmo, mas que você possa fazer isso, porque nós somos pessoas visuais. Não podemos confiar na nossa cabeça, não. Por isso é necessário fazer anotações dos nossos compromissos, das nossas prioridades, para que nós não percamos o foco e assim a gente cultiva o equilíbrio, tanto das nossas emoções como das nossas tarefas do dia a dia. Verdade. Puxando o gancho aí do equilíbrio, nós vamos pensar e falar um pouquinho sobre renunciar à perfeição e adotar flexibilidade. Pessoalmente, para mim, isso também é uma dificuldade, porque muitas pessoas falam assim: eu já nasci assim, com mania de perfeição. Nossa, isso é tão doído, porque você tem que tentar mudar seus hábitos. Ninguém é perfeito. E a gente tem que entender que ninguém é perfeito. A gente tem que entender que nós somos seres humanos passíveis a erros, né? A esquecimentos. Então, assim, pode ser que um dia as coisas não deem certo. E aí vem a frustração das pessoas que têm mania de perfeição. É muito inflexível. Então, assim, essa falta de flexibilidade também gera muita frustração, muita ansiedade e acaba comprometendo a nossa saúde emocional. Muitas pessoas, elas se cobram para serem perfeitas. Muitas pessoas, gente. Mas isso pode ser muito prejudicial. Como a gente pode equilibrar essa autocrítica e a flexibilidade? Então, renunciar à perfeição e adotar a flexibilidade é algo que eu acredito que é a busca da maioria de nós, na liderança, na gestão de pessoas. A nossa geração, ela foi criada e muito cobrada para sermos perfeitos. Então, a liderança, ela vive essa questão do perfeccionismo. E se tanto a gestão, a liderança, a equipe, os seres humanos querem ter dias mais leves, mais tranquilos, o compromisso não é evitar os erros. Porque os erros, eles acontecem no nosso dia a dia. É inevitável. É inevitável. Devido à nossa imperfeição, devido às circunstâncias. Então, os erros, eles acontecem. Mas, como lidamos com esses erros, quando eles aparecem? A nossa reação diante deles é o que é a chave, o segredo da questão de lidar com o perfeccionismo. Então, é necessário que lidamos e que aceitemos a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, mesmo na gestão, na liderança. Nós temos imperfeições e nós temos falhas, que muitas vezes a gente não quer demonstrar isso para a equipe, para a nossa equipe de trabalho, para a nossa família. Nós queremos ser super mães, super amigas, super chefes, super gestoras, mas é necessário que a gente faça uma pausa e realmente faça uma reflexão, uma provocação, analisar a nossa vulnerabilidade. E é interessante que nós podemos fazer isso de maneira leve, até mesmo com humor. Quando acontecer um erro, nós podemos lidar de maneira mais leve e ver o que podemos aprender com aquele erro, para que não aconteça novamente. Então, do contrário de nos cobrar excessivamente, não poderia ter acontecido daquela forma, de maneira perfeccionista que nós nos cobramos, nós poderemos tirar uma lição de aprendizado de maneira mais leve, né? Até mesmo se caber na situação, um pouco de humor ajuda bastante. Então, quando admitimos as nossas falhas, os nossos erros, a vida fica mais leve.
Nós precisamos admitir que nós somos vulneráveis. E aí nós conseguimos lidar melhor com a nossa vulnerabilidade, com as nossas imperfeições. Podemos desenvolver habilidades e mecanismos para lidar com a vulnerabilidade. Quando nos cobramos excessivamente, é como se fosse uma bomba no nosso cérebro, que está ali, uma bomba relógio, que vai explodir. E quando ela explode em forma de ansiedade, em forma de doença física mesmo, burnout, e outras doenças físicas. O nosso corpo ele vai responder à nossa cobrança excessiva, ao nosso perfeccionismo. Por isso que é tão necessário a questão do equilíbrio que nós falamos, né? Gerenciar as nossas emoções, identificar o que nos causa ansiedade, tensão, o que ataca, o que fere a minha vulnerabilidade, para que eu possa lidar melhor com isso, com a questão do perfeccionismo, né? Eu posso me perguntar todos os dias, eu sou perfeccionista ou eu cultivo a flexibilidade? Eu assumo as minhas imperfeições ou eu realmente sou daqueles que eu não consigo assumir que eu erro? Então, quando eu faço isso, eu me cobro muito. Nós nos cobramos muito, né? Então, eu preciso renunciar ao perfeccionismo, né? E adotar a flexibilidade, que é a capacidade que eu tenho, que o ser humano tem, de adaptar a todas as situações boas, as situações ruins, que existem no nosso dia a dia, nós sabemos disso, né? Ninguém é positivo o tempo todo e ninguém é negativo o tempo todo. Charles Chaplin, ele fala que na vida nós não temos só sonhos ou só pesadelos. A alternância entre ambos é o que faz a realidade. Então, é o que a gente falou, função de vida, o equilíbrio de altos e baixos. É isso que faz a nossa vida, né? Então, a flexibilidade, ela vai nos ajudar a realmente nos dobrarmos, sermos flexíveis, a realmente aceitar nossa vulnerabilidade e lidar com aquilo. Aceitar a nossa imperfeição, não no sentido de nos acomodar, mas cuidar dela, para que possamos desenvolver habilidades e mecanismos para lidar com elas. É um tema muito profundo, né? Principalmente para as pessoas que se acham muito perfeccionistas. Mas é um convite à reflexão, né? Nós estamos aqui para aprender, a vida é um constante aprendizado, e a gente vai tentando sair dessa zona de conforto. Quando a gente entra numa zona de conforto, às vezes é um pouquinho complicado para sair, mas a gente tem que tentar. E eu queria saber agora, Maria, por que sair dessa zona de conforto é um passo crucial para alcançar o propósito? Então, a zona de conforto, é muito falado esse tema, né? Todo livro que a gente lê, ou notícia, ou reportagem, fala muito sobre zona de conforto. Mas a zona de conforto, ela é boa, né? É bom estar lá, né? É confortável. O perigo que eu falo é você permanecer por muito tempo na zona de conforto, né? Tem um ditado que as pessoas falam, time que está ganhando não se mexe. Mais ou menos. Então, você permanecer na zona de conforto te coloca no piloto automático. Pode tirar a sua criatividade e atrapalhar o seu propósito, as suas metas, os seus objetivos. Torna você uma pessoa vazia, sem ideias. Pacata, né? Você vai vivendo assim na mesmice. Exatamente, né? Você vive por viver sem se questionar por que você está ali. O que você faz o que você faz? Aí você acaba perdendo o seu propósito, você acaba perdendo o seu foco, porque você está no piloto automático. Você faz por fazer sem se questionar. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas falam, vamos deixar que o tempo corrija a situação. Isso é uma desculpa para ela ficar na zona de conforto. Por quê?
Nem sempre o tempo vai corrigir as coisas, né? Tem algumas coisas que sim, passando o tempo vão se resolver. Mas a maioria das coisas, o tempo ele não vai resolver. Mas o que vai resolver são as nossas decisões. O nosso sim, o nosso não, as nossas escolhas, o nosso posicionamento diante da vida. Né? Então, decidir sair da zona de conforto, buscar criatividade, buscar mecanismos e estratégias para que você possa alcançar o seu propósito. Então, sair da zona de conforto é muito necessário. E existem muitos mecanismos que podem nos ajudar, como seres humanos, como gestores, como pessoas, né? Ou mesmo a equipe, a sair daquele lugar confortável. Eu falo muito sobre o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso ele é algo prático e que pode nos ajudar em todos os campos da nossa vida. Então, o ciclo do sucesso ele tem 8 passos. O primeiro são o desejo, os nossos sonhos, o que acende a faísca da paixão no nosso coração. E daí vem ideias, para que eu possa colocar o meu desejo em prática. Dessas ideias, vêm as minhas metas, né, sobre prazos, sobre quando eu vou colocar a minha ideia em prática, as metas para que eu possa tornar aquilo realidade. Depois, eu preciso fazer um plano de ação. Esse plano de ação é a minha estratégia para que o meu propósito, o meu desejo, o meu sonho possa se tornar realidade. E o meu plano de ação precisa ser executado, ele não pode ficar só ali no papel, né? Que aí não vai adiantar muita coisa, né? É verdade, né? Então, eu preciso colocar em prática e se não der certo, eu preciso refazer o meu plano de ação, redirecionar os meus objetivos, o meu caminho, ir para o outro caminho, tentar um novo plano de ação. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Muitas vezes vai dar errado, mas a gente lembra das pessoas otimistas, audaciosas, que não desistem. Então eu faço de novo até dar certo. Então, o ciclo do desejo, do sucesso, ele me ajuda a sair da zona de conforto. Então sempre eu preciso ter em mente isso. Desejo, ideias, metas, plano de ação, ação, até que dá certo, sem desistir. Força de vontade e perseverança, né? Exatamente. Uma coisa que está cometendo muito a nossa sociedade atualmente é a ansiedade. Ultimamente as pessoas elas vivem o hoje preocupadas com o amanhã, com o futuro. E isso traz uma ansiedade muito grande. E a gente começa a sofrer, né, antecipadamente. Então, com a correria do dia a dia, como que nós podemos aprender a valorizar o presente? É muito interessante, né? Valorizar o presente, esse tema de viver o momento. Eu estou aqui agora com você, eu estou de corpo e coração presente nesse momento aqui agora do nosso podcast. Então, eu não tenho outro pensamento. O mundo lá fora acabou para mim, então eu estou aqui com você, você é a minha prioridade. E viver o momento é uma jornada sem fim. É um exercício que eu preciso fazer constantemente na minha vida. Aprender a viver o momento, a curtir as sensações, a curtir a alegria do momento, as coisas que estão ao meu redor. Eu falo muito que viver o momento tem a ver com localizar coisas que estão ao meu redor e ser grato por aquilo. Então, eu sou grata por isso. Por quê? Então, eu sou grata por estar aqui nesse podcast. Por quê? Eu sou grata. Então, exercer a gratidão me ajuda a viver o momento, a estar presente 100% naquele momento. Então, há inúmeras pessoas que estão apenas de corpo físico, mas a mente dela está lá no futuro, ou lá no passado, ou lá em outro lugar, não no momento, né? Então, embora eu não possa controlar as minhas circunstâncias na vida,
os obstáculos que acontecem, os estresse, os problemas, eu consigo escolher como eu vou responder a cada situação, vivendo cada momento. Algumas pessoas, para viver o momento, elas praticam pausas no seu dia, na sua vida. As pausas, elas são muito importantes. Então, se eu tenho um momento de tensão, um momento de estresse, ou no meu trabalho, ou na minha casa, com a minha família, com meus amigos, eu posso dar uma pausa, pensar, refletir, deixar o ar entrar no meu pulmão, no meu cérebro, e aí eu volto para aquele momento mais tranquilo, mais leve, as ideias elas podem fluir mais, e aí eu posso ter ideias ou ter maneiras de resolver aquela situação, e de outra forma eu não teria se não tivesse feito uma pausa. Então uma pausa é muito importante. Algumas pessoas elas vivem o momento por meio de meditação, reflexão. Aí muitas pessoas falam assim, eu não tenho paciência para meditação. Outros já conseguem fazer meia hora de meditação, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, meia hora, 30 segundos. Então, é o que você consegue de acordo com o seu limite. Mas é muito necessário fazer pausas para que você possa viver o momento, para que você possa estar ali presente com seu corpo, com seu coração, com todas as suas sensações, né? E viver o momento também, eu falo muito que é necessário você ter mecanismo para você recarregar suas energias. O que recarrega você? O que recarrega as suas emoções, a sua alegria, a sua resiliência, as suas emoções, o que recarrega você? Então você precisa, todos nós precisamos entender isso. Né? O autoconhecimento nos ajuda a entender o que nos inspira para que possamos recarregar o nosso interior. Né? Além da meditação, muitos fazem a prática do exercício de respiração, né? De respirar corretamente, de realmente deixar que o ar entre no nosso corpo, que ele tome conta das nossas células, do nosso cérebro, e aí a gente vai se sentir melhor para viver o momento ou para lidar com o estresse, ansiedade e o obstáculo que tiver ali no momento que a gente estiver vivendo, né? Então, viver o momento é isso, você está presente com o seu corpo e com as suas emoções. E a prática da gratidão, que é muito importante e vai te ajudar bastante a viver o momento. Agora, falando de sonhos, nós estamos em um ano novo, início de um ano novo. Então, vamos falar agora sobre sonhos. Como que nós podemos transformar nossos sonhos em um propósito maior? Então, é interessante que sonhos é o nosso desejo que pode se tornar realidade. Então, tudo começa com os nossos sonhos. Através dos sonhos é que a gente elabora as nossas metas, os nossos objetivos, que a gente cria o nosso propósito, tudo através do sonho, né? Então, você sonha com o quê? O que te realiza? Você tem fome de quê? Tem até uma música do Titãs que fala isso, né? Acho que é do Titãs mesmo. Qual é a sua fome, né? Qual o seu desejo? Então, isso é muito importante para que você possa ter foco nos seus objetivos e metas e o seu propósito. É a base para tudo. Essa ideia de ter sonhos que levam a metas, objetivos e seu propósito, às vezes ela traz entusiasmo, mas traz medo. Então, nos traz realmente uma expectativa, uma ansiedade, vai dar certo, não vai? Estamos no começo do ano e como é que vai ser o ano, né? Como que eu vou conseguir atingir os meus objetivos, as minhas metas, os meus sonhos, né? É interessante que o resultado a ser experimentado, ele é intransferível, ele é único, ele é seu, só seu e ele é só meu. Mas algo que me ajuda, né, que pode nos ajudar, é não deixar ser convencido de que ousar
é menos importante do que ficar na zona de conforto. Eu preciso fazer essa análise. E todos nós já estivemos nesses dois lados. Nós já usamos ou já estivemos na zona de conforto. Então, se já estivemos nesses dois lados, qual dos lados me deixou mais feliz, mais realizada, que acendeu a chama da minha paixão, que realmente me ajudou a identificar qual é o meu propósito, me realizou? Então, eu vou pegar essa resposta e essa resposta vai ser como uma mola que vai me impulsionar para que eu possa evoluir, para que eu possa fazer as minhas escolhas, para que eu possa realmente fazer meu plano de ação, as minhas estratégias, né? E realmente vai me ajudar nesse sentido. E além de coragem, ação, atitude, prática, eu desejo muito que o 2025 nosso, ele seja repleto de garra, de vontade de superar os desafios, né? Os riscos de fracassar, perder, errar, que a gente possa ser pessoas otimistas, ousadas, sem garantia de sucesso. Não existe garantia de sucesso. Pode acontecer erros, pode acontecer que não dê certo, mas eu vou ser realmente resiliente e persistente. No sentido de eu recomeçar, reafirmar a lealdade aos meus princípios e valores todos os dias, né? Reavaliar os meus conceitos, o meu propósito, as minhas metas, validando as minhas conquistas, preciso celebrar as minhas conquistas, né? Aprender dos meus fracassos, das minhas imperfeições, né? Ser flexível para eu lidar com a minha imperfeição e sempre refazer a minha rota sempre que for necessário, né? Eu falo que José Saramago, ele fala uma frase bem interessante, que todos nós podemos levar para a nossa vida. Não tenha pressa, mas não percamos tempo. Então é um lema que a gente pode, é um lema de vida, né? Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo na correria, olhar para você, olhar para as suas emoções, a questão do autocuidado físico, mental, gerenciar a questão do perfeccionismo, né? Cultivando a flexibilidade. E assim você vai manter seu foco no seu propósito, com certeza. Essa frase é uma verdade da vida, né? Não podemos perder tempo, mas também não podemos ter muita pressa, porque tudo acontece no seu tempo. E a gente também não pode se acomodar demais, né? O propósito é o que nos move. Então, o que a gente deseja? Que você encontre o seu propósito em 2025, lute pelos seus objetivos e que 2025 seja um ano transformador. Não é isso, Maria? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, Maria Clarice, pela sua participação. Que todas as pessoas que estejam nos ouvindo agora tenham pegado muito, muito, muito essa mensagem de propósito, de qualidade de vida, saúde emocional, para que realmente 2025 seja um ano transformador. A humanidade precisa disso, nós precisamos disso. Equilíbrio, propósito, são palavras que nós vamos guardar como palavra-chave do ano de 2025. Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito bom ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que você venha mais vezes falar de outros temas. Eu sempre vou aceitar o convite, para mim é uma honra. Já está convidada, então. Combinado. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece.